Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade e procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: É verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, encerramos com essa missa, com essa liturgia, as liturgias quaresmais. A quaresma vai até amanhã no início da missa do lava-pés. Mas liturgia de reflexão quaresmal, a última é essa. Com esse evangelho, com essas leituras, nós encerramos a catequese quaresmal da igreja para cada um de nós. E aí temos agora como ponto alto o tríduo pascal e a vigília pascal para termos a Páscoa do Senhor em nossas vidas. E encerramos hoje com uma palavra, com uma atitude perturbadora de Jesus, que é o grande mistério da vida, da existência. Judas, o traidor, olhou para Jesus e disse assim: Mestre, serei eu que irei te trair? O início do evangelho de hoje, na narrativa, na escrita de São Mateus, diz então que Judas havia combinado com os sumos sacerdotes de entregar Jesus e ficou acertado 30 moedas. 30 moedas era o valor de um escravo, um salário mínimo da época. Isso valia um escravo. Então Jesus vai ser vendido pelo preço de um escravo. Mas agora precisa entregar Jesus, né? Precisa entregar o produto. Aí o evangelho começa dizendo assim: daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. Mas Jesus ainda não estava entregue, né? Vai que Judas muda de ideia aos 48 do segundo tempo. Vai que Judas tem um despertar de alguma coisa e fala: onde é que eu estou com a cabeça, gente? Né? Onde é que eu estou com a cabeça? E então ele olha para Jesus, dentro da Páscoa que Jesus está comendo com os discípulos. Jesus diz: um de vocês vai me trair. Ninguém nem suspeita que é Judas e todos começam a perguntar: Mestre, serei eu? Todos ali foram tomados então de um sentimento: eu sou capaz disso? Eu posso isso? Vai que sou eu? Deus me livre. Porque todos nós, irmãos e irmãs, somos capazes de tudo nessa vida. De tudo. Não pensemos nós que nós não somos capazes de... Somos capazes de, sim. Às vezes a gente olha para nós e reconhece o quê? Tem coisa que tem gente que está fazendo, mas que de mim essa coisa está longe. Mas não é porque está longe que eu não posso ir perto. Então existem pecados que estão muito próximos de mim e outros estão distantes. Mas também os distantes são possíveis. É só não cuidar, é só não vigiar que vai lá também. Mas aí então, Judas faz a pergunta para Jesus: Mestre, serei eu? E Jesus assim: não sei. Você disse, vai ser você. Tu o dizes.
Judas. Decida você. Vai ser você, Judas? Nessa frase, tu o dizes, Jesus está deixando Judas escolher, está deixando Judas solto. É o exercício da nossa liberdade. Por isso, irmãos e irmãs, todos nós podemos vir a ser o traidor. E se nós olharmos para Jesus e dissermos assim, Senhor, eu vou te trair, eu vou te entregar, eu vou causar escândalo ao teu nome, eu vou machucar a minha família, eu vou envergonhar a igreja, Jesus olha para você e para mim e fala assim, não sei, você que sabe. Você vai fazer isso? Está, meus irmãos, nas nossas mãos. Jesus está em nossas mãos. Para ser entregue, para ser esmagado, para ser vendido por 30 moedas. Jesus está em nossas mãos. E nós estamos nas nossas próprias mãos. E o que Jesus nos confiou também está nas nossas mãos. E aí ele diz comovidamente para você e para mim o que diz para Judas. Não sei, você que sabe. E aí se a gente ampliar o Evangelho, na compreensão do Evangelho, Jesus aqui disse hoje então no versículo 23, 24. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Veja, meus irmãos, Judas não foi predestinado a ser o traidor. Judas não tinha que ser o traidor. Vamos entender umas coisas aqui. Não existe esse negócio de predestinação no sentido de que você não é livre. Somos predestinados no sentido vocacional. Todos nós somos predestinados ao céu. Como esse microfone aqui. Quando foi feito, ele foi predestinado a amplificar a voz de uma pessoa. Sim ou não? Todos os microfones produzidos sobre a face da terra estão amplificando a voz de uma pessoa? Não. Tem uns que estão lá na loja, não foi vendido ainda, nem vai ser vendido, nem na ponta de estoque. Certo? Todo ser humano foi predestinado, potencializado para ir para o céu. Todo ser humano vai para o céu? Não. Tem muita gente que foi predestinada a ser padre. Quantos padres faltam na face da terra? Um monte. Você acha que padre é só aquele que nasceu para ser padre mesmo? Tem um monte que nasceu, melhor que eu. Aí azar dos 6, né? E aguenta. É assim. Então veja, meus queridos. Judas não nasceu para ser o traidor e no fim das contas ele não tinha escolha, não existe isso. Aí o sujeito vive a vida inteira rebolando, tentando, mas desde o dia que ele nasceu, Deus já escreveu, não adianta, Judas, você vai ser o traidor. Isso é sacanagem, Deus não é assim. E o que a Escritura diz é o seguinte, tem vaga para traidor. Quer ocupar? Judas quis. Tem vagas... Esse ano ainda, aqui em Alto Piquiri, a gente vai começar o mês de abril. Até dezembro tem vaga aí para uma meia dúzia de divórcio. Tem vaga aí para nem todo traído ou traída separa. Tem vaga aí para mais umas 10 traições que a gente vai ficar sabendo. Tem vaga para 10 adultérios. Quer completar a vaga? Quer se inscrever no concurso? Quer passar nesse vestibular? Tem vaga para mais uns 70, 80 cheques sem fundo a ser dado no comércio. Quer preencher a vaga? Tem vaga para uns 2 ou 3 padres, a gente tem notícia assim de 2 ou 3 padres que vão deixar de ser padre. Quer completar a vaga, Padre Mário? Tem vaga para 3 ex-padres. Quer? É você que se inscreve, você que vai atrás. Satanás está com vagas abertas. Quer preencher? E aí não adianta falar, Deus me livre. É preciso vigiar, É preciso a gente cuidar do nosso coração. Meu querido e minha querida, o que tem de gente vivendo no chiqueiro, na lama do pecado, de um pecado que repudiou até esses dias atrás e agora está achando bonitinho. Ou você acha que todo homem que abandona a mulher, casou querendo fazer isso, nasceu querendo fazer isso? Quantos são os homens que vivem adultério, arrebentando com a família? E se brincar até esses tempos atrás, qual era a grande mágoa da vida dele? O pai dele que largou da mãe dele. Não é assim? Mas também, padre, esperar o quê, O vô bebia, o pai bebia, ele bebe também.
Só que esse menino que hoje bebe, porque o vô bebia, o pai bebia, cresceu vendo bebida e briga dentro de casa, quando ele via isso, ele falava assim, nossa, que legal! Ai, valei-me São José. Ô São José, será que um dia também eu vou ter uma mulher para poder bater nela, chegar bêbado em casa e não ter dinheiro para pagar o aluguel, ser despejado? Ai, São José, tornai possíveis as coisas impossíveis na minha vida. Dai-me a graça, São José, de um dia não ter dinheiro para pagar as contas porque eu tomei tudo em cachaça. Não, meu irmão, quem está aí devendo aluguel porque está na cachaça. Cresceu odiando dever aluguel por causa de cachaça. Fala para quem está do seu lado assim, Satanás abriu vagas, quer preencher? Você escolhe, em casa aí também. Né? Põe no comentário aí se você quer preencher as vagas. Tem vaga, meu irmão. Aquilo que Jesus falou então no Evangelho. Escândalos sempre tereis, é impossível que não tenha, ai de quem é motivo dele. E aqui hoje Jesus vai terminar com essa frase que Judas então ouviu um dia. Eu nasci e vou morrer na cruz. Vim para morrer. Porque é impossível que um homem como Jesus conseguisse terminar a vida e morrer de velho. É claro que um profeta, um homem como Jesus, iria terminar assassinado para aquele tipo de gente. Então, há vagas para traidor, há vagas para assassino. Você quer preencher a vaga? E lá foi Judas, por causa de 30 moedas, preencher a vaga de traidor, de assassino. E aqui está, meus irmãos, se a gente não aprender a contemplar a vida à luz da vida eterna, se a gente não aprender a contemplar as possibilidades da vida à luz do céu e da fé, nós vamos tudo entregar a Jesus por 30 moedas. São as escolhas que a gente faz. Exemplo muito bobo, muito simples, mas que essas coisas vão acontecendo na nossa vida, né? De pecadinho em pecadão. Eu sou católico. Semana Santa. Você sabe que não é feriadão. Várias pessoas falam assim, padre, que faz alguma coisa, um Reels lá pro Instagram, um videozinho mais curtinho, começa assim dizendo que Semana Santa não é feriado, e fala sobre isso, viraliza um monte, mas já tem um monte viralizado aí, todo mundo já sabe, já tem um monte de padre fazendo isso aí, mais famoso, menos famoso que eu, não importa, todo mundo já sabe. Então você sabe que Semana Santa não é feriadão. Mas você escolhe. Você escolhe ficar em casa porque está cansada, porque trabalhou a semana inteira, porque vem parente, porque fica chato deixar parente em casa e ir na igreja, que os parentes nunca vêm. Você vê a história que você conta, você vê o que você faz. Então, meus queridos, está em nossas mãos as coisas. Tem vaga. A gente preenche se a gente quiser. Mas tudo isso aqui passa por um critério. A gente precisa ter critérios na vida. Qual é o valor absoluto? Qual é o valor maior? Diante de situações, o que eu escolho, mas é preciso ter um senso de fé na cabeça. Entende? Então, amanhã, missa do lava-pés. Você vai participar ou não vai participar? Ah, mas eu estou cansado. Nossa, que correria que está a minha vida. Descansar agora ou descansar depois? Antes ou depois da missa? É só a cabeça que vai ditar as coisas. Tem gente que não tem, e aí, por que é que não tem? Só Deus julga, mas às vezes esse não ter é culposo já. Tem gente que não tem o senso da fé. É domingo de manhã, a família toda vai para a missa, o sujeito não vai porque ele tem que jogar bola. Atendendo confissão por esses dias, eu não aguentei. Veio, olha, o Satanás manda encomendado. Juro por Deus, gente, se for mentira, manda cair o teto na minha cabeça. Confesso. Aí o cara pega e fala assim, perdi umas missas aí, pá, porque... Como é que é? Domingo de Ramos, sabe o que foi? Tinha um futebolzinho. E aí acabei não indo e ainda atrapalhei um amigo meu de ir. Eu falei, vamos lá, como é que levou? Tá. Aí você só escuta a absolução da pessoa. Pulou, lá vem outro. Meus pecados esse, o homem, né? E várias missas que eu perdi porque... Aí, pá, adoro jogar uma bola. É o gosto do cara, igual jogar bola, né? Aí eu, de vez de só dar absolvição, fui perguntar, ei, Padre Mário, olha o tamanho da fila, Padre Mário, apressa, Padre Mário. Fui perguntar. Você é casado? Casado. Tem filho? Tem 3, 4, sei lá, 2, tem família. Falei, E nessas missas que você não vê, aí sua família não veio também? Não, eles vieram.
era só ter dado absolvição, Padre Mário, deixa o homem embora, olha o tamanho da fila. Quer dizer, o cara é pai de família. Vai vir a mulher e as crianças para a missa. E o pai, cadê? Se alguém perguntar, ô fulano, é pai de Jesus. Nossa, o menino cresceu. Cadê o fulano? Fulano é o pai. Foi jogar bola. Ele foi jogar bola. Mas você falou, querido, você tem uma missão, né? Poxa vida. Eu não sei o que é pecado maior. Se a tua família não tivesse vindo porque você foi jogar bola e foi com o carro, né? Eles não iam vir a pé. Ou eles terem vindo sem você. Senso de fé. É domingo, eu sou católico. Aí vai agravando a coisa. Eu tenho filho para dar exemplo. Eu tenho uma mulher que não é obrigada a educar sozinha, porque ela não fez essa criança sozinha. E tem um jogo de bola. Eu jogo bola toda semana. Não é o último jogo de bola que vai ter. Não deu para ir na missa ontem à noite, porque vai no sábado à noite e joga bola de manhã. Tá tudo certo. O sujeito é um trabalhador, ele gosta do futebol. Ah, puf! Se eu não tivesse tanta missa para rezar, numa dessa eu ia lá junto com ele. Mostrar como é que faz. Aquela batidinha de cantar, enfim. Mas nesse final de semana, não tem sábado à noite, porque todas serão no domingo de manhã, por uma ocasião. Então nesse você não vai jogar bola. Aí o cara se comporta como se ele fosse o Cristiano Ronaldo. Como se ele fosse o Hendrick do Palmeiras. Vocês viram que coisa linda o Hendrick do Palmeiras ontem, gente? Que graça. 17 aninhos, comendo a bola, salvando a seleção. Meu Deus. Você é o Hendrick, você é o Cristiano Ronaldo. Que diferença você faz nesse time? E se brincar, gente, não joga nada. O povo dá graças a Deus o dia que ele não vai. Porque o dia que vai tem que botar para jogar e a perna de pau. Senão... Critérios, a gente precisa ter alguns critérios na cabeça. Tudo bem você jogar sua bola. Mas uma semana que você fique sem, e a pessoa vai passando por cima disso tudo. Que ele é um pai que tem que dar exemplo, que ele é um esposo que não pode sobrecarregar a mulher. E que ele é católico, filho de Deus, ele tem que vir na igreja. Aí você se pergunta, essa falta de senso de fé, até que ponto a pessoa é inocente de ser assim? Porque tem gente que nunca recebeu catequese na vida. Tem gente que pai e mãe não ensinou. Tem gente que o padre não desenha. Mas chega uma hora que vai ficando culposo você ser assim. Mas é um critério. Quanto vale Jesus? Nas pequenas coisas. Estou dando um exemplo aqui. Eu tenho um hobby, eu tenho um gosto, e eu convivo com ele, convivo com a fé. Mas tem final de semana que não vai ter que conviver. Vou ter que escolher. E aí como é que faz? O que escolhe? Judas, 30 moedas e Jesus. De graça, rapidinho, assim, no instalar de dedo, 30 moedas, não precisa trabalhar o mês inteiro para ganhar esse dinheiro. Daqui, eu te dou. É certo? É errado? É justo? É nobre? Como é que eu explico esse dinheiro? É um dinheiro que dá para contar para os outros que graças a Deus, ou não é graças a Deus, é graças a Satanás e o capeta? O que você faz com isso aí? Nós vamos ter critérios, minha gente, é por isso que a gente precisa da conversão, não é? Alimentar a cabeça, a razão e o coração com a palavra de Deus, com a oração, porque senão eu não sei escolher. Aí o cara anda igual Jesus, igual Judas. 3 anos com Jesus. E na hora que ele tem que fazer uma escolha, ele faz essa escolha. A surdez espiritual. Eu fico imaginando há quanto tempo já, tudo que Jesus falava, entrava no ouvido e saía no outro do Judas. Ou nem entrava num ouvido mais, né? Eu acho que Judas era aquele tipo, ou ele era muito distraído quando Jesus falava, muito distraído. Ou ele era daquele tipo que cruza o bracinho e fica assim por dentro. Por dentro, claro, que não era doido de contestar Jesus, mas por dentro, né? De ficar, também não sei se é bem assim também. Fala porque não é casado, padre é fácil falar. Se eu tivesse mulher, ele ia ver como é que é. Mas aí que adianta? Aí não vai no futebol, vai na missa, mas fulano vai na missa, mas comprou lá, tô sabendo, o cheque dele, ele voltou de novo, aquilo lá é um caloteiro. Judas devia ser alguém que por dentro não calava a boca. Vou te fazer uma pergunta, meu irmão, minha irmã. Temos conseguido calar a boca por dentro? Por dentro. Acho que o Judas,
Da boca para fora era quietinho, com certeza. Porque toda vez que Jesus falou, um dos 6 vai trair eu, ninguém suspeitava que fosse ele. E os quietinhos é que são perigosos. Os quietinhos é que são perigosos. Mas acho que da boca para dentro, eu acho que Judas não calava a boca. Eu acho que ele ficava o tempo todo debatendo, relutando, retrucando, sabe? E na hora que tem que fazer uma escolha na vida, consegue escolher tão errado. E aí ele vai perguntar para Jesus, Senhor, sou eu que vou te trair? Porque a traição não estava consumada ainda, né? Vai que Deus manda um anjo, manda um raio, vai que Jesus faz alguma coisa portentosa, e Jesus só olhou para Judas e falou, não sei. Você que diz, não vem botar na minha conta, Judas, é você que está dizendo. É você que está dando esse passo. Por isso, meus irmãos, esse tempo da quaresma foi para nós, esse ano, né? Mais uma ocasião da gente se consertar lá dentro de nós mesmos. Por quê? Porque Deus não vai amarrar nem você nem eu no pé na mesa. Não vai. Quaresma acaba, domingo aí todo mundo volta a comer e beber, fazer festa de novo. E acabou a pressão, né? Acabou às vezes para a nossa consciência aquele sentimento de culpa, que a grande maioria não tem, mas um resto fiel de Israel ainda tem. Aquele sentimento de culpa, né? Putz, quaresma, tinha que ir na missa pelo menos umas 3 vezes na semana, né? Não só no domingo, é quaresma, né? Ixi, quaresma, né? Não sei, fazer essa churrascada... Quaresma produz um sentimentozinho de culpa em nós, né? Domingo tá todo mundo liberto, gente. Acabou. Tem mais não. E aí a gente vê se a quaresma funcionou de dentro para fora ou só de fora para dentro. Nas nossas escolhas. Nos nossos critérios. E a vida, se não é vivida pelo critério da fé, a gente vive igual Judas, na base da negociata. O que eu ganho com isso? Né? E aí nós ouvimos hoje, esse evangelho, ele tem um tom, e a liturgia de hoje, né? Ela tem um tom de tristeza, tem um tom de fracasso, do próprio Jesus, que ganhou todos os jogos da vida. Quando chegou nessa final aqui, nessa semifinal de campeonato, o jogo era Jesus e Judas, Jesus perdeu, né? Judas escapou da mão de Jesus, mas o fracasso do próprio Judas, que é a imagem de todo ser humano que fracassa na vida por não saber escolher Jesus. Por isso a primeira leitura é o terceiro cântico, né, do servo do Senhor, lá do profeta Isaías, quando vai falando, Isaías colocando na boca do Messias que viria uma oração, um louvor, um desabafo ao Pai do céu, né? Esse é o terceiro cântico de Isaías, a gente ouviu na segunda, um ontem e um hoje. E vai falando então, né, de tudo que Deus fez nele, de tudo que Deus o capacitou, de tudo que ele ofertou a Deus, inclusive o sofrimento de não virar o rosto, não esconder as costas para chicotadas, bofetões, né? E toda essa esperança lançada em Deus, mas o Senhor Deus é o meu auxiliador, não ficarei sozinho, né? Quem é que vai me condenar? Uma profunda esperança em Deus, e não mais no homem, não mais no ser humano. Aí vem o refrão do Salmo, respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Mas como é que o tempo pode ser favorável, se o Salmo continua dizendo, por vossa causa sofri tantos insultos, o insulto me partiu o coração, e aqui está, meus irmãos, de novo o senso de fé. Sem a fé, o que é o sofrimento? É uma desgraça. Sem a fé, o que é uma cruz que me visita? Uma tragédia, uma injustiça. No olhar de quem tem fé, o que é esse momento da minha vida onde eu estou atravessando, carregando uma cruz, eu estou crucificado? Seja por condições da vida, seja pela fraqueza de quem faz parte da minha vida. Diz ali, é tempo favorável. Mas tempo favorável para quê? Para ficar rico? Não, você está desempregado. Tempo favorável para quê? Para desfrutar da vida? Não, você está doente, não pode comer isso, não pode fazer aquilo. Então é tempo favorável para quê? Tempo favorável para conhecer como a vida é passageira e não merece ser idolatrada. Tempo favorável para a gente se desprender de tanta mágoa, ódio, rancor que a gente tem no coração. Tempo favorável para se reconciliar com Deus e conhecer a grandeza de Deus. Tempo favorável para crescer na virtude e na santidade.
Mas se nos falta a fé e o Evangelho, a vida só é favorável quando está favorável a comer, beber, ganhar dinheiro, se vingar dos outros e passear por aí. E as nossas igrejas, tristemente, estão coalhadas de gente sem senso de fé. Tem senso de culpa, por isso que vem. Tem senso de obrigação, por isso que vem. E ter senso de culpa e de obrigação é importante. Quem nem tem isso está perto da psicopatia. É perigoso você conviver com gente assim. Mas não só de culpa e obrigação é feito o ser humano. O ser humano é feito por um senso de valor. Você não pode ser movido só por obrigação e culpa. Por que tem tanta gente correta, porém amarga? Porque ele sente culpa, reconhece a obrigação, vai lá e faz o que é certo. Mas você não pode fazer o que é certo só por isso. Que bom que eu tenho senso de culpa. Quem não tem senso de culpa é psicopata. Que bom que eu tenho um senso de obrigação. Quem não tem senso de obrigação é relapso, é relaxado com a vida. Que bom que eu tenho culpa, que bom que eu reconheço obrigações, mas eu preciso ter um senso de valor na minha vida. Porque é no reconhecimento de que aquilo é um valor, é nessa partezinha que está o sabor, que está a alegria, que está a beleza. Quantas pessoas fazem o que é certo e são amargas, azedas, frustradas, reclamonas? Vamos trazer isso para a nossa vida, minha gente. Quantas mulheres são dedicadas, não olham para os lados. A casa é impecável, mas a boca dela é uma metralhadora giratória. O coração é amargurado, se brincar tem inveja das amigas do Zap que os filhos vivem abaixo de miojo, a casa é um chiqueiro. Então por que a senhora é tão certa e limpinha assim? Por culpa, por obrigação. Mas tem que ser por um senso de valor. Porque se a gente não reconhece o valor, onde é que está a felicidade? Sempre em algum lugar que eu não estou, sempre em alguma coisa que eu não possuo. E a felicidade está onde? No lugar em que eu estou e nas coisas que eu já possuo. Se fosse para eu ser feliz, se fosse para eu ser amigo de Deus em outro lugar, Deus não tinha me deixado aqui. Se Ele me deixou aqui, é porque é aqui que Ele está. Então veja, nesse tempo favorável, mas como é que pode ser esse tempo favorável se o sujeito está dizendo que ele está sendo insultado, traído, ultrajado e está sofrido? É porque ele tem um senso de fé na cabeça. Um senso de fé para olhar a vida. E quem não tem senso de fé só sofre e faz sofrer. E mesmo quando faz o certo, não desfruta do certo que fez, porque não tem senso de fé. É um pouquinho a situação do filho pródigo. A parábola do filho pródigo na imagem daquele irmão mais velho. Aquele irmão mais velho que a gente pode pressupor, aquele texto tem tantas interpretações, vou usar uma só para justificar o meu argumento aqui. O filho mais velho lá da história do filho pródigo. Nunca fez nada de errado, não é isso? Trabalhou para o pai, sabe? Filho exemplar. Mas por dentro ele é um azedo. Por dentro ele é um amargo. E no fundo parece que ele tinha inveja do irmão mais novo. O que tem de gente que não faz o que é errado e não é por virtude, não faz porque tem medo, é frouxo. Essa que é a verdade. Você vê alguém vivendo no adultério, você mesmo não comete adultério. Se você não comete por virtude, você além de não cometer, chega em casa e ainda quer dar uma beliscadinha na tua mulher. Tá veinha, tá gordinha, tem uns defeitinhos dela, mas é sua. Você é tão feliz de ter a sua mulher ou o seu marido. Mas quando não faz o adultério e não é por virtude, não comete o adultério. Aí chega em casa azedo, bravo, também uns tramboi desses. Não fosse Deus eu estava lá também, hein? Mas não, eu sou uma pessoa de igreja, não pode. Culpa, obrigação, mas não é só isso a vida, hein? O valor,
Mas o valor está num olhar de fé para a vida, a ponto de chamar de tempo favorável a cruz que está vivendo. A cruz que estou vivendo é favorável ao quê? O que ela pode me favorecer? Nada. Sem a fé, a resposta é nada. Sem o Evangelho, a resposta é nada. Sem Jesus no coração, sem o Espírito Santo, o que sai da boca? Cadê Deus? O que adianta? Senso de fé, meus irmãos. Mas para isso, meus queridos, é preciso abrir o ouvido, é preciso meditar. O que é uma homilia numa missa? Explicar as leituras e aplicar na vida. É um esforço intelectual mesmo, de meditação. Porque se a gente não virar umas chaves, e agora está na moda, né? Se não pegar o código, não virar a chave, não instalar o drive, a gente passa uma vida na igreja sem saber escolher. E amargurado com Deus, com a vida e com o inveja do capeta. Mas aí não precisava vir. Algo tem que mudar aqui, no horizonte do olhar. No horizonte dos valores. Por isso, até a cruz e até um Judas pode ser tempo favorável. Mas de novo, se eu acredito que a vida é um lugar onde o que tem a ser alcançado é beleza, magreza, dinheiro, vingança e mostrar para os outros que eu também posso. E usufruir de todas as sensações que a língua, o olho, o ouvido e a pele é capaz de sentir, esse caminho ficou perigoso. E essa vida ficou curta, ficou tacanha, ficou mesquinha. Mas vamos voltar então para o Evangelho. Porque nesses últimos 3 dias o Evangelho sempre coloca Judas e mais alguém, né? Judas e Maria, e Marta e Lázaro, Judas e Pedro. E hoje aqui meio que exclusivamente só o Judas, né? Judas está meio que sozinho nessa cena, mas também um pouco em contraposição aos discípulos. Então Judas sai e pergunta: o que eu ganho se eu entregar a Jesus? Então para Judas agora Jesus só tem uma utilidade. O que eu ganho com esse negócio de Jesus? Você já ouviu isso na sua vida? Mas não sei o que você ganha com tanto que você vai na igreja. Igreja não dá camisa para ninguém, não. O que a gente ganha em ser bom? Ou seja, a gente olha para Jesus e espera ganhar. Não é? Mas aí, no versículo 17 diz assim: os discípulos se aproximaram de Jesus, Pedro e os outros, e eles ainda precisam se santificar bastante, amadurecer bastante, mas eles colocam uma outra pergunta para o próprio Jesus: Senhor, onde o Senhor quer que façamos os preparativos para a Páscoa? Então nós temos Judas. O que eu ganho? Nós temos os outros. Jesus, o que o Senhor quer de nós? Pode pedir, não vai incomodar não. O Senhor quer comer a Páscoa aonde? Quer que faz que hora essa ceia? Quer que faz aqui? Quer que liga lá para Maria e para Marta, nós faz lá em Betânia? Não, dá trabalho não, Jesus, o Senhor que manda. Essa disposição, né, Senhor, o que queres de mim? Pode pedir. Pode me dar trabalho, pode me dar uma missão. Não está incomodando não, Senhor, imagina. Falar não para o Senhor, que é isso? Posturas tão diferentes, né? No mesmo grupo. Um se perguntando o que vão me dar, o que eu vou ganhar. Outro se perguntando como é que eu posso ajudar. O que você quer? E aí Jesus dá todas as diretrizes ali, né? Da ceia. Um de vós vai me trair. E começa um exercício necessário na boca dos discípulos. Eles ficaram muito tristes porque Jesus disse que um seria o traidor. E começaram a perguntar a Jesus: Senhor, será que serei eu? Isso aqui é tão bonito. A gente sempre se indagar de nós mesmos. Como estou, né? Quem eu sou. E nunca duvidar, sou capaz de tudo. De tudo. Até daquilo que hoje digo que odeio e tenho nojo. Meu filho, a vida dá voltas, né? A estrada é longa. E se a gente não cuida, lá na frente, a gente começa a querer o que nunca quis. Se permitiu o que nunca se permitiu. Mas aí Jesus diz algo: quem vai me trair é aquele que põe a mão no prato comigo. Aquele gesto do pãozinho que molha no molho, começa a ceia, pôr a mão no prato. Tem todo um simbolismo aqui eucarístico. E aí Jesus diz: ai daquele que coloca a mão no prato com o filho do homem para depois o traí-lo. Seria melhor nunca ter nascido. Aqui fala do gesto da Eucaristia, que todos nós recebemos a Eucaristia.
Nós não podemos comungar para ser traidor de Cristo, né? Mas sobretudo, tem algo mais específico ainda nesse evangelho aqui, quando Jesus fala de quem põe a mão no prato, que é a intimidade, é a proximidade com Jesus. E de modo especial, pôr a mão no prato é o gesto sacerdotal, né? Na missa a gente tem um pouquinho desse gesto, um pouquinho antes da comunhão, antes de todos nós recebermos o pão eucaristizado, que é o corpo de Cristo, só uma pessoa que hoje molha o pão, que é o padre, né? Naquele gesto. E Jesus diz, ai de quem molha o pão comigo, portanto está falando do padre aqui, essa parte serve só para mim, entre todos nós que estamos aqui agora. Ai daquele que põe a mão no cálice, no prato e depois me trai, era melhor não ter nascido. Hoje, e amanhã cedo, hoje à noite e amanhã cedo, na grande maioria das dioceses do mundo, é realizada a missa dos Santos Óleos, a missa do Crisma. Em alguns lugares, às vezes um pouco antes, por questão de logística mesmo. Tem diocese que é muito grande, enfim, tem que ser feito um pouco antes. Mas, grosso modo, é reservada para essa noite, ou para amanhã da Quinta-feira Santa, uma missa que nem tem no lecionário, não é uma liturgia que nem é de Quaresma. Ela não é missa de Quaresma, ela não é missa de Tríduo, não é missa de Páscoa. É chamada missa do Crisma, a missa dos Santos Óleos, que é a missa onde o bispo, na catedral, se reúne com o seu presbitério, os seus presbíteros, os padres, os sacerdotes, e é feito, confeccionado, né, os óleos que a igreja usa para os sacramentos. O óleo do batismo, o óleo da unção dos enfermos e o óleo do crisma, que é usado no sacramento do crisma e na ordenação sacerdotal, para ungir quem vai ser ordenado. E nessa missa, onde se confecciona os óleos dos sacramentos, né, e é só o bispo que pode fazer isso, também é feita a renovação nessa missa, né, sempre, do bispo e dos padres, das promessas da ordenação sacerdotal, tudo que foi prometido, né, no dia da ordenação. Portanto, irmãos e irmãs, hoje tenhamos em oração os padres do mundo inteiro, os bispos, todos que receberam o sacerdócio, porque é uma missão grande, divina, distintiva e perigosa. Jesus disse, era melhor você não ter nascido, se for para me trair. Porque uma coisa é a traição de qualquer um, né? Uma coisa é a queda de gente que a gente conhece de longe, não sabe o nome, de gente que no reino de Deus ocupa papel nenhum ou papel pequeno, né? Outra coisa é a queda de Judas. Outra coisa é a queda de quem foi chamado a pôr a mão no prato, né? Portanto, irmãos e irmãs, dediquemos um pouquinho da nossa oração do dia de hoje, desse tríduo pascal também, em favor da igreja e dos seus ministros. Porque não foi dito a ninguém, a nenhuma pessoa da multidão, não foi dito a nenhuma pessoa daquele grupo maior de discípulos que Jesus tinha. Foi dito apenas a quem põe a mão no prato. Cuidado com o que você faz da sua vida, porque pode ser que seja melhor você não ter nascido do que cair ou fazer certas coisas. Porque o pecado, ele é pecado em si. Mas o pecado, ele tem os seus agravantes ou os seus atenuantes, né? Dependendo de quem o comete. E Jesus então disse, e disse só para os que estavam à mesa e só para os que poderiam colocar a mão no prato com ele. Outro fazendo isso, vá lá, você fazendo isso, era melhor você não ter nascido. Só que os apóstolos, os discípulos, os sacerdotes, somos todos feitos do mesmo material que Judas foi feito, né? É aí que está. É o ser humano convidado a uma missão. E todos nós somos de barro. E todos nós somos humanos no sentido da fragilidade que visita cada um na vida, na história. E todos nós somos um alvo onde o diabo pode mirar e atirar também. É por isso que toda missa a gente reza pela igreja na oração eucarística. O Santo Padre, o Papa, o nosso Bispo e todo o clero, os vossos ministros, a gente sempre reza em favor da igreja enquanto povo, mas na pessoa dos ministros, porque a palavra mais dura de Jesus foi dirigida aos seus sacerdotes. Era melhor não ter nascido, se for para terminar desse jeito.
Era melhor ter morrido antes, então, meu amigo. Essa palavra é muito dura, muito exigente. Porque quem muito foi dado, muito será cobrado, né? Mas, a partir desse momento, então, nos preparando para a próxima missa que teremos, que é a missa do lava-pés, temos o nosso coração voltado para Jesus e que esse tempo que vivemos da quaresma desse ano nos tenha sido favorável, né? E o tríduo pascal que vamos celebrar também nos seja favorável para nos aproximar do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja.